Boa noite, gente. Só reforçando o que o Suelen falou, super legal trabalhar no Nubank. Clojure não é necessário para você começar. Inclusive, quando eu comecei, eu não sabia nada de Clojure. E eu estudei para aprender e tudo mais. E, enfim, né, a empresa super suporta essa montanhazinha que você tem que escalar na hora que você começa. Eu vou falar não especificamente de Clojure, mas eu vou falar mais de paradigmas de programação e como você pode programar no paradigma que você quiser, na linguagem que você quiser. Eu vou tentar exemplificar como é que eu faço isso no meu dia a dia regular, né? Que eu vivo nessa dicotomia Clojure, mas eu fora da Nubank eu codo mais em Java. Eu aperto assim? Então, esse sou eu, aqui, né? Então, o Thiago já falou ali, tem aí o QR Code, se quiser acessar o canal do YouTube, você vai encontrar bastante vídeos sobre design de código, arquitetura e educação. Os vídeos mais mal produzidos que você vai encontrar no YouTube são os meus. Beleza? Não vai ter edição, não vai ter, as thumbs são ruins, mas o conteúdo, de alguma maneira, pode prestar. Então, sugiro que dê uma olhada. Então, acho que começa com isso, né? Qual que é o meu paradigma favorito? Não sei se eu... Acho que eu não me confundi com o slide, acho que é isso mesmo. Então, aqui são as linguagens que eu, de alguma maneira, já trabalhei ou experimentei. Então, por exemplo, eu investi um bom tempo na minha vida, programando em Scala. Então, o meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi trabalhando na Kaelon, que hoje é a Alura. E a primeira versão da plataforma, a Alura, foi escrita em Scala. E eu estava lá programando. Não que tenha dado certo, ele depois migrou para Java. Mas eu usei bastante a linguagem, né? Então, ela é uma linguagem que é uma linguagem que suporta múltiplas coisas, né? Ela tem um sistema de tipos muito forte e tudo mais, e suporta muita feature funcional, tem API de coleções que é imutável, mas também tem API de coleções que é mutável. Aí tinha um monte de coisa misturada, assim, era uma linguagem que parecia, para mim, assim, né? Passou do ponto do que eu precisava para o tipo de código que eu escrevia, né? Então, tem isso. Mas eu usei bastante e tinha essa ponte, né? Tentava fazer esse lance entre programação orientada a objeto funcional. Também, ainda hoje, uso bastante, né, JavaScript. Se for pensar lá para trás, JavaScript você podia declarar função e é isso, né? Mas você podia colocar a variável que é global, então ele não entraria dentro do que se chama de programação de linguagem que suporta, que é puramente funcional. Mas passar funções como argumento era o jeito de generalizar comportamento e tudo mais. Então, é uma linguagem que também, de alguma maneira, suporta coisas que você vê em linguagens puramente funcionais. Aí você vai para o Clojure. O Clojure é uma linguagem que é puramente funcional, então você não tem como declarar, né, um arquivo que tem um tipo, que tem as variáveis, e você declara funções, métodos que usam as variáveis, é tudo função. Você repassa, né, a mesma estrutura para todas as funções como argumento, né, então você cria um mapa que define os dados, e esses dados vão navegando por múltiplas funções, e você repete isso várias vezes, e tudo mais. Então, ela é sempre, tudo é imutável. A sintaxe dela é sintaxe Lisp-like, né? Então, um monte de parênteses, para quem eu, particularmente, nunca tinha programado com a sintaxe parecida com essa. Então, o início é meio duro, né? Você começa a fazer um pouquinho, sua cabeça dói, mas, como tudo na vida, se você continuar fazendo, vai parar de doer. E tá tudo certo. Beleza? E eu já experimentei, não profissionalmente, o Elixir. O Elixir, eu acho que é uma linguagem... que ela também, se eu não me engano, é puramente funcional, né? Você não consegue declarar, enfim, né, uma classe ou coisa do gênero, você declara só funções, mas eu acho que ela tem uma sacada importante para ela ficar mais mainstream, que foi ter utilizado a sintaxe do Ruby. Então, o criador é um cara brasileiro, né, que era committer lá do Rails, todo mundo chama José Valim, e eu acho que foi, tipo assim, uma sacada muito boa. Ele pegou um paradigma que ele gostava, né? Criou uma linguagem, trabalho super foda, mas usou uma sintaxe que é muito comum. Então, se você vai codar, por exemplo, uma linguagem funcional e vai usar o Elixir, você vai sentir que isso encaixa bem. Você fala, a sintaxe não está me machucando muito, eu só preciso agora entender, né, como é que eu não uso classes e coisas do gênero. Mas Clojure e Elixir, ambas, eu acho que são... Clojure com certeza, né, e o Elixir eu não vou afirmar para, enfim, né, não falar besteira. Então, o que eu gosto do paradigma funcional, né? Das linguagens que seguem o paradigma funcional aí. Então, a primeira coisa
que eu gosto, que me influencia não só em linguagens como Clojure, é o lance das estruturas imutáveis. Então, você vai codar aqui, né? Aqui é um exemplo de código em Clojure, beleza? Que, enfim, né? Vai calcular o total ali de um carrinho para um cliente. E eu quero fazer a soma dos valores do carrinho. Eu não vou conseguir, né? Não que eu ache essa parte especificamente, não que eu ache muito bom. Eu gostaria de ter uma variável e acumular o total na variável. Meu cérebro funciona assim, beleza? Mas ela me obriga aqui, né? Tudo no Clojure é imutável. Então, eu tenho uma coleção, se eu quisesse mutar a coleção, eu não posso. Eu chamo a função, passando a coleção como argumento, que me retorna a nova coleção. E eu vou trabalhando. Eu quero iterar sobre os elementos e fazer a soma, eu vou ali chamar a função reduce, que é uma função que está presente em todas as linguagens hoje, né? Quase todas. Você vai no Java, você vai ter reduce. Você vai no JavaScript, você vai ter reduce. Você vai no Python, você vai ter. Então, é uma função que é mais comum para você fazer acúmulo de valor. E aí eu chamei a função reduce, que recebe como argumento uma função que tem dois parâmetros, né? O que está sendo acumulado e o próximo item. E eu vou somar o que está sendo acumulado pela multiplicação do preço do item versus a quantidade. Então, percebe que o item é um mapa. O dois pontos na frente, eu estou acessando a chave que está dentro ali do mapa. Mas o que eu gosto aqui que de alguma maneira me influencia, é que pensar em tudo imutável facilita muito, por exemplo, você passar um argumento e você poder usar o argumento na sequência do seu código, porque você sabe que ninguém alterou aquela referência. Então, em linguagens como Java, C# ou algo do gênero, se você quiser fazer isso, você pode, mas não é natural. O natural é você pegar e alterar o estado, não só alterar o estado da referência que está em memória, mas também ter métodos que você chama que alteram o estado do sistema como um todo. Então, você faz chamar, você tem uma chamada A, chama B, que chama C, de vez em quando tem alteração no banco de dados em B e em C. E aí, quando dá um pau, você não sabe muito bem onde traquear o problema, porque tem muito lugar alterando o estado. Você vai codar em Clojure, a linguagem meio que te empurra, porque você vai fazer, tipo, você pega, sei lá, o app aí do Nubank, você vai usar o sistema do Nubank, você deposita o dinheiro e o dinheiro fica lá, né? Não some depois. Então, obviamente que tem alteração de estado, mas a linguagem te empurra para você concentrar a alteração de estado num ponto único, por exemplo, do seu fluxo. Porque o natural é que as funções não fiquem alterando o estado o tempo inteiro. É um anti-pattern declarado numa linguagem como essa. Beleza? Então, o treco vibrou aqui, eu não tenho que me preocupar? Não? Beleza. Tem essa outra parte que é as funções são... Como tudo é imutável, você naturalmente é induzido, eu vou usar o mesmo exemplo, né, a criar funções que são mais testáveis. Porque aqui é o lance que nas linguagens funcionais a galera chama de funções puras, né? São funções que, de fato, se você chamar ela múltiplas vezes com os mesmos parâmetros, vai retornar a mesma coisa e o estado do planeta vai continuar igual. Então, pensa que você não vai ter geração de log a partir daquela função, você não vai ter uma geração de um instante, né? Você quer pegar um instante. O instante, em geral, pode vir como parâmetro. Porque se você chamar a função em momentos diferentes, o instante vai ser diferente, quer dizer que ela já... Inclusive, né, data faz muito teste e fica flakiness, né? Você roda o teste, ele passa, de vez em quando o teste não passa de novo, e muitas vezes é por conta ali da data, porque ela vai mudando e você tem que ficar fazendo um monte de gambiarrinha, né? Mexendo no clock do sistema e não sei o que e tal, para você conseguir fazer com que o seu teste passe regularmente. Então, aqui você é induzido a não ter isso. Porque você é induzido a concentrar a alteração de estado, a concentrar partes que ficam mudando de tempo em tempo, num ponto único do fluxo, enquanto a maioria das funções que são chamadas naquele caminho são funções puras, por assim dizer. Então é mais fácil se você executar teste de unidade, você executar teste que passa valores, um monte de valor diferente para fazer. É muito comum isso em linguagem funcional, né? Fazer um pouco de property-based testing. Então você gera um monte de valor randômico, né, que extrapola a sua capacidade criativa de exercitar a sua função, para você ver como é que a coisa vai acontecer do outro lado. Então, é uma coisa que eu também gosto. E tem essa outra parte que te faz também pensar muito, que enfim, né, que te ajuda, que você consegue, quando você quer ganhar flexibilidade, você vai trabalhar muito, passando, a função foi crescendo, né? Passando funções como argumento. Beleza? Então, ali, né, além dos parâmetros iniciais, então, só para explicar um pouco do código, né? Já pensando que alguém aqui vai trabalhar no Nubank daqui a algum tempo, né? Então, já pensando sobre isso, ali, né, eu declarei a função total pedido, tem ali, né, o closure doc ali em cima para você, né, por sinal, só para deixar claro, quem gerou esse código não fui eu, foi o ChatGPT, para aqui, beleza. Que
eu não botaria um closure doc num slide que eu apresentaria num evento. Com certeza, não rolaria isso. Mas, enfim, chega ali o pedido, que é um mapa. Dentro do mapa tem duas chaves, que é cliente e carrinho, que você, né, já... Esqueci, né? Faz o unwrap ali do mapa. Tem outra expressão ali, né, para você desmembrar ali o mapa. E você vai receber outros dois parâmetros, que é a função que representa o desconto e a função que representa os impostos que você quer aplicar. E aí, basicamente, aqui é a parte padrão da generalização, né? Assim como no JavaScript ou qualquer outra linguagem que vocês já tenham programado, a função espera ali, né, um determinado conjunto de parâmetros, você vai chamar e você não sabe que função você está chamando. Eu particularmente gosto da possibilidade, porque quando você está programando na linguagem, eu já vou mostrar exemplo em Java também, de vez em quando você tem algo que você quer generalizar, mas não é importante o suficiente para você criar um tipo novo e deixar o tipo no arquivo diferente do seu sistema, parecendo que aquele tipo é importante. Então, eu gosto de ter que pensar sobre isso, que de vez em quando você passar a função como argumento, já está suficiente, tudo tranquilo. Beleza? Então, só que aí tem esse problema, né? Dentro do Nubank, a empresa decidiu, né, muitos anos atrás, ir pelo lado do Clojure, que conecta também muito bem com o Datomic, que é o banco de dados que é mais utilizado aqui, né, que também tem esse lance de ser imutável no sentido de vai guardando versão, vai subindo versão, tudo mais. Então, beleza, aqui dentro o universo é esse. Então, quando eu vou criar treinamento junto com o Thiago, tudo mais, a gente lê muito código Clojure, faz tudo com Clojure e tal. Mas rola uma vida fora também do Nubank. E fora do Nubank, a linguagem que não só fora, como dentro também, só que eu não uso dentro, a linguagem que eu mais me sinto confortável é Java. Eu, particularmente, gosto da ideia de ter um arquivo com as variáveis declaradas e uns métodos lá dentro que mexem naquelas variáveis. Eu acho que me ajuda na organização do código. Essa é uma coisa que eu sinto um pouco de dor quando eu estou vendo código em Clojure, tentando escrever código em Clojure, o lance de eu não sou obrigado a pegar funções que mexem sobre a mesma estrutura. A linguagem não me força a isso. Do jeito que ela me força para pensar em imutabilidade, em funções puras, né? E a força que a linguagem exerce em você, de alguma maneira, influencia o código final que você produz com aquela linguagem, né? Porque senão você fica meio que tentando o tempo inteiro lutar, né? Remar contra a maré. É que nem se eu quisesse codar em Java assim, agora meu código em Java tudo vai ser imutável. Lascou, você vai passar mais tempo programando esse tipo de código do que resolvendo o problema que você de fato queria fazer, porque a linguagem não favorece isso. Então, eu gosto dessa ideia e eu sou uma pessoa muito fã de coesão. Eu acho que coesão, né, você tentar, de alguma maneira, manter o seu código, os seus módulos, tudo, eu acho que coesão exerce uma função importante quando você pensa em estabilidade a médio e longo prazo dentro do código. Né? Essa habilidade de manter o que faz sentido perto, independente do que, eu particularmente gosto bastante. E eu acho que a linguagem orientada a objeto facilita, de novo, facilita, porque obrigar não obriga a nada, né? Cada um faz o código que quiser e a gente, quando vai para o mundo corporativo, vê que, sei lá, tem a linguagem orientada a objeto sendo utilizada, você tem uma classe com os dados e uma outra classe com as funções que operam sobre os dados. Então, você pode fazer o que você quiser na linguagem que você quiser. Você sempre dá um jeito, né? Ali, ou quase sempre. Então, eu gosto disso daqui, de ter uma classe cliente, que eu tenho os pedidos, e eu posso agora brincar com os pedidos. Beleza? Só que ao mesmo tempo, eu gostaria que quem pegasse os pedidos não alterasse essa coleção. Então vem a influência da imutabilidade. Só que vem esse detalhe, né? Não é imutável de verdade, porque eu não posso mexer na coleção. Mas se eu pegar um objeto, uma referência que está naquela coleção, aquela referência é mutável. Então, se você quisesse que tudo fosse imutável, você ia lutar contra a linguagem. Porque ela não oferece isso, pronto, para você. Mas o Clojure lá me inspira para eu poder fazer isso daqui, né? Não apenas isso. Beleza? Acabou a bateria, né? Gente, ele tá passando sozinho. Eu ia mexer aqui, mas o bagulho aqui tá na tela diferente. É esse. Boa. Não, fica tranquilo, relaxa. Bom demais, fechou. Então, falei da coesão, né? Falei de ter um arquivo com os atributos, enfim, com as variáveis de instância que você pode mexer.
E tem essa outra parte aqui que eu também quero poder passar funções como argumento, por exemplo, aqui no meu código em Java. Então, tem um exemplo aqui que eu deixei, de novo, eu não, né? O LLM. Deixou aqui, que é, o meu exemplo, o cliente não seria um string. Eu quero deixar isso registrado para quem está vendo aqui esse slide. Beleza? Porque claramente um cliente como string parece algo estranho. Tá bom? Mas eu recebi ali, né, um primeiro parâmetro que não deveria ser daquele tipo, mas eu tenho aqui esse método que tem essas partes, né? Você tem um template certinho, que eu tenho que validar, separar o item, finalizar, e eu tenho uma parte desse fluxo que é customizável, né? Que é a clássica aplicação do template method lá. E aí, de vez em quando, esse pedaço que eu quero customizar, não necessariamente precisa ser um tipo novo definido no arquivo. É de boa eu passar uma função. Pode ver que quem coda em Java, C# eu vou falar menos, mas em Java é incomum as pessoas que programam em Java ou te passarem função como argumento, a não ser para os métodos que estão prontos na API padrão. Então, todo mundo usa for each, filter, sei lá, map, utiliza funções que estão no optional, por exemplo. Mas você fazer seu código de negócio recebendo função como argumento é mais incomum. Porque a linguagem meio que não favorece, né? Não força você ali para isso. Eu não coloquei mais exemplos, então eu vou segurar nisso daqui para falar de mais um que eu uso bastante, que é... Eu deveria ter colocado, obviamente, né? Mas, do mesmo jeito que lá no Clojure, você tem essa força que te faz tentar concentrar a alteração de estado, não nas referências, mas no sistema como um todo, num ponto só, eu trouxe a mesma ideia quando eu estou codando em Java. Então, imagina que você vai ter uma classe sua, né, que representa o caso de uso, enfim, né, você pode colocar onde você quiser esse código, e aí lá você vai carregar coisas, vai mexer no banco de dados, eventualmente vai querer alterar o estado de alguma referência e por aí vai. Eu tenho um combinado comigo mesmo, e com as pessoas que trabalham nos projetos que eu participo, que eventualmente podem ser em Java, que é, você só pode alterar o estado das referências que você viu nascer. Então, o que é que isso força? Se eu receber um parâmetro que é um cliente, imagine que ele fosse um cliente como argumento. Se eu receber esse parâmetro, o meu playbook não me permite que eu chame nenhum método que altere o estado do cliente. Mas como que eu sei que o método altera ou não altera? Lendo o nome do método, né? Assim, geralmente o nome do método te dá um pouco... Geralmente um método que altera o estado não chama ler alguma coisa, né? Você vai ter lá um nome que indica isso. E você pode, se quiser, utilizar algum recurso sintático, algum tipo, para indicar seu retorno, algum javadoc, enfim. Então, eu uso bastante isso, e me ajuda muito no fluxo do código. Porque eu sei que quando entrou no caso de... Eu recebi uns parâmetros em tipos mais simples, carreguei o que eu precisava, e comecei a chamar um monte de coisa. A alteração de estado daquelas coisas que eu carreguei ali, eu sei que está ali. E a inspiração disso não vem de uma linguagem como Java, vem de uma linguagem como Clojure e outras que suportam o paradigma funcional. Beleza? Acho que é isso, né? Isso quando eu estou programando numa linguagem funcional como Clojure, eu também, né, tento me inspirar do outro lado. Então, pô, como é que eu consigo maximizar a coesão, que eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta? Porque você pode, sim, criar um arquivo que concentra todas as funções que trabalham sobre aquele mesmo tipo e deixar esse arquivo ali. Mas assim como no Java, não é natural você utilizar coisas imutáveis em linguagens funcionais, pelo menos falando mais em código Clojure que eu vejo, não é natural você pensar que se eu estou alterando a mesma estrutura, eu vou deixar todas as funções aqui pertinho. A minha função faz isso e o parâmetro é um detalhe ali da coisa. Então, você também pode ser influenciado pelo outro lado. Será que eu consigo deixar, talvez, tudo no mesmo namespace aqui? O que eu posso fazer? E você vai pensar sobre isso. Se vai dar certo, se não vai. Beleza? Então, no final, para mim, eu gosto de pensar que eu posso programar nos paradigmas que eu quero em qualquer linguagem. Obviamente, que é o que elas vão facilitar ou dificultar a aplicação de algumas ideias, mas dificilmente você vai ser, né? Você não vai ter um jeito de fazer alguma coisa. De vez em quando não vai. Por exemplo, no Clojure, normalmente ali, né, pelos meios comuns ali, acho que você não vai ter como criar, né, uma classe e tal. Não tem. A não ser que você crie uma classe em Java e use a classe dentro do código em Clojure para fazer coisas e tal. Mas, naturalmente, você não vai fazer isso. E olha que o Clojure tem lá, né, a ideia dos protocolos, para você tentar ganhar generalização dentro da linguagem e tal, mas não é o natural ali da coisa. Mas o meu final era isso. É assim que hoje meu cérebro funciona, né? Tem a linguagem que eu sou mais proficiente,
e eu uso todas as inspirações que eu gosto dentro daquela linguagem, só tomando cuidado para não fazer muita força para remar contra a maré. Porque eu já acho que já perde um pouco do sentido você querer, né, forçar uma coisa que o design da linguagem que você está trabalhando não foi projetado para fazer de forma alguma. Beleza? Acho que esse era o último slide. Bom, o Rodrigo e o Diego lá da Rocket City, eles falaram, quem que a gente vai mandar para Nubank num frio criminoso lá fora para tirar ele de ver Casamento às Cegas com a mulher dele? Vamos colocar o Rafa. Vai lá o Rafa. E eu quero falar um pouco sobre arquitetura de software funcional. É uma coisa diferente, né? Aí eu fui ali no banheiro e tá pichado lá, nós somos a diferença. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Mas deixa eu me apresentar. Em primeiro lugar, eu estou assim, vestido desse jeito, porque eu sou tech lead no escritório de advocacia, que se chama Butini Moraes. Fica ali na Faria Lima, né? E aí eu tenho que fazer o meu presencial formal. Eu também compartilho alguns conteúdos lá no YouTube, né? O meu canal se chama Programador Lhama, então você vai encontrar muita coisa sobre arquitetura de software em Python e boas práticas. E também eu sou um educador lá na Rocket City. Eu fiz a trilha de Python lá na parte do final, quando a gente entra para os assuntos mais complexos e arquitetura de software. E também, né, eu fiz lá a trilha de Clean Code em Python. Vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. Eu gosto de contar a história. E olha só, lá em 36, a Assembly nem tinha começado. Esse rapaz aí, olha, o Alonso Church, ele apresentou, na verdade, um projeto, né, uma ideia de cálculos matemáticos, que era o lambda cálculo. Então, você conseguia, na verdade, entender um pouco melhor o comportamento de algumas funções no campo da matemática, olhando, né, esse tipo de notação que ele colocava. Isso aqui é muito interessante, porque, na verdade, esse lambda cálculos, ele consegue expressar, né, o que a gente chama assim, qualquer tipo, né, de parte da computação como se fosse realmente uma máquina de Turing. Então, nesse modo, a gente conseguia fazer um modelo que fosse interessante relacionado à computação. E aí, com as tentativas, né, de acabar se transformando esse lambda cálculo em uma forma prática de se programar, em 58, o John McCarthy ele acabou, sim, pegando e criando a linguagem Lisp, usando um pouquinho como inspiração o lambda cálculo. E o interessante é que, quando a gente fala sobre arquitetura de software, isso não é uma coisa recente. Lá no final dos anos 70, a rapaziada quebrava a cabeça com isso. E aí tinha aqui, por exemplo, a ideia das leis de Lyman, que, na verdade, é uma coisa que todo mundo aqui que já codou tem no seu coração. Olha só, mudança contínua. Um programa de software deve ser continuamente adaptado, caso contrário, tornar-se-á progressivamente menos satisfatório em um ambiente competitivo. Ou seja, você sempre tem que estar fazendo algumas features e melhorando seu projeto, senão ele vai se tornar menos competitivo. E a gente também tem o crescimento contínuo de complexidade. À medida que um programa de software é alterado, a sua complexidade tende a aumentar. A menos que seja feita, né, a menos que seja rigorosamente modificado para controlar ou reduzir a complexidade. A galera falava de refatoração naquele tempo. E aí, se você quiser ver mais, está aquele artigo ali onde que você encontra essas ideias das leis de Lyman. Só que aí vem um rapaz, né, com um trabalho lá na Xerox, que era o Alan Key, ele até ganhou uma medalha, né, do prêmio Turing, e ele trouxe algumas ideias a respeito de como que a gente pode mexer em software e fazer os nossos sistemas tentando visar um maior desacoplamento. E aí veio a ideia, né, de orientação a objetos. Então, acabou, na verdade, que esses trabalhos que foram expostos ali na Xerox, eles acabaram ganhando realmente um bom engajamento da comunidade naquele tempo. Então, teve muita produção, né, de livros mostrando alguns tipos de projetos ou de modos de programação com orientação a objetos. Aquele ali, principalmente, o Object Oriented Software Construction, do Bertram Myers, foi onde que o Uncle Bob tirou o princípio aberto e fechado que a gente conhece em Solid. Então, continuando aqui essa nossa história, lá nos anos 90 e para frente,
algumas outras referências, elas acabaram sim, né, sendo visadas a respeito desse tipo de paradigma de orientação a objetos. Então, por exemplo, né, os padrões de arquitetura empresarial do Martin Fowler, trabalho eficaz com código legado, se eu gosto demais. O Extreme Programming, os próprios Design Patterns e o Clean Code, eles utilizam muito essa ideia de orientação a objetos. Só que o que acontece? Na verdade, a orientação a objetos ela tem alguns problemas que a gente conhece. Que é a ideia, por exemplo, né, de race conditions. Galera, eu vou apresentar muito código aqui em Python, né? E no finalzinho tem um pouquinho de Haskell. Alguém já viu código de Haskell? Mas o que acontece? A gente está falando aqui sobre questões de mutabilidade. Então, eu tenho ali, por exemplo, uma classe que se chama contador, bem tranquilinha, e que, a partir do tempo, né, eu vou incrementando, eu vou adicionando um valor a mais. E se eu separo isso, por exemplo, em threads e peço para elas rodarem, né, em sequência, aqui no caso a gente está indo com 5, e eu espero um resultado, né, de 500 mil, em alguns casos, esse valor ele não vai ser 500 mil. Isso daqui é um problema porque a gente tem realmente um estado que fica se alterando e você pode ter casos de duas threads, por exemplo, estar pegando o mesmo valor. Então, elas não vão estar aumentando, elas vão simplesmente chegar no mesmo caso. Então, a ideia, na verdade, que quando a gente utiliza esse paradigma funcional, e principalmente revisitando um pouco esses conceitos, né, de imutabilidade que a ideia da programação funcional nos traz, isso resolve, né, o nosso problema. Então, a gente está fazendo aqui, na verdade, a mesma ideia de fazer uma soma, né, e agora a gente tem uma certa garantia de que isso daqui vai assim, ser realizado com uma facilidade, porque a gente não tem uma continuidade de estados. Então, na verdade, a gente teve sistemas que ficaram mais paralelos e mais concorrentes. A ideia de programação multicore, por exemplo, ela já tinha, né, começado ali nos anos 2000 e foi levada até agora. E, para isso, foi necessário estar mexendo com a ideia de programação funcional. E algumas linguagens realmente acabaram se destacando um pouco. Haskell, lá nos anos 90, Erlang, Scala e Clojure também, né? E falando sobre a arquitetura funcional, ela também foi vindo e aparecendo ao longo do tempo. Esses aqui são dois livrinhos que eu acho muito interessantes, né? Eu tentei pegar livros com referências um pouco mais presentes. Então, aquele Grok in Simplicity, né, ele mostra um pouco de construções de software com arquitetura funcional, e o interessante é que ele mexe com JavaScript, então é um pouco mais entendível para a gente aqui. E também, né, tem esse Functional Design and Architecture, ele é um pouco mais complicado, ele usa Haskell, mas ele ainda traz alguns conceitos muito interessantes aqui para a gente. Mas a gente acabou, né, tendo essa evolução aqui nos anos 2000 e, bom, até mais ou menos agora, que foi essa ideia de imutabilidade, funções puras, composição e ausência de efeitos colaterais, né? Esses são, assim, se eu pudesse falar que tem alguns pilares e ganhos na arquitetura funcional, é exatamente esses casos. Então, a gente teve, na verdade, algumas iniciativas também que vieram, né, trazendo essa popularidade da programação funcional e chegou até o nível, né, da gente falar de multiparadigmas. Para algumas linguagens que, particularmente, né, no passado, era meio que difícil a gente pensar em multiparadigma. Bom, mas algumas coisas elas foram bem adaptadas, na verdade, quando a gente está falando de função. Por exemplo, se a gente for falar de escopos, que teve, né, na verdade, uma ascensão ali na ideia de orientação a objetos, a gente consegue trabalhar um pouco com isso. Aqui em Python, se a gente tem esses dois underlinezinhos assim na frente da função, a gente indica que isso daqui é privado, né? E aqui eu estou fazendo mais ou menos uma função geral, simplesmente para criar uma playlist de músicas, né? Então, eu estou meio que declarando ali em cima as próprias funções que eu quero acabar utilizando dentro da própria função ali de criar playlist de músicas. Ou seja, isso aqui é o princípio... agora eu me esqueci. Princípio
da responsabilidade única. Ou seja, eu deixo cada partezinha do meu projeto em uma funçãozinha separada e depois eu executo elas todas em conjunto ali embaixo, meio que como fazendo uma espécie de pipeline. Então, a ideia de escopos, ela acabou realmente vindo bem. Algumas outras linguagens funcionais já têm essa ideia, por exemplo, de funções que são muito bem restritas a um tipo de escopo que elas definem. Outra coisa foi os próprios design patterns. Por exemplo, esse aqui é um padrão, que ele é o padrão da fachada. Então, o que acontece? Se a gente tem, por exemplo, um acesso a alguma biblioteca externa, ou então algum tipo de acesso a algum outro tipo de código que eu quero deixar mais restrito, eu consigo deixar isso daqui no padrão da fachada. Ou seja, em vez de eu colocar, né, toda a complexidade de ficar acessando direto a minha biblioteca externa, eu consigo criar uma espécie de função de interface para que acesse aquela complexidade. Em Python isso daqui é muito visível, porque a gente tem várias libs, por exemplo, que elas têm muitos jeitos de você usar a mesma função ou o mesmo método. Então o que a gente faz? A gente padroniza. A gente deixa de um único jeito ali para você acessar só sobre uma função. Então, pessoal, quando a gente fala sobre essas coisas, parece que é um pouco copiar, né, a orientação a objetos. Mas vamos focar um pouco, então, né, nessa parte mais de design funcional e de uma ideia mais voltada para a arquitetura de software visando, né, esse tipo de paradigma funcional. Então, vamos lá. A gente tem, na verdade, uma ideia, principalmente aquele primeiro livro, Cracking Complexity, que ele traz a ideia de controle de impurezas. Então, a gente vai olhar as nossas responsabilidades do nosso projeto dessa certa forma, como ações, cálculos e dados. Quando a gente fala, na verdade, da ideia de ações, é sempre aquilo que tem um efeito colateral. Por exemplo, imagina que eu vou fazer uma busca em banco de dados. Nem sempre aquilo ali pode trazer a mesma resposta. Às vezes eu estou querendo os objetos de cima e alguém insere um objeto, eu vou fazer a busca de novo e vem diferente de como que eu inseri anteriormente. Então, tudo aquilo que tem efeito colateral, na verdade, você pode até pensar tudo aquilo que chama sistemas terceiros, a gente pode dar uma olhada nisso como ações e cálculos sendo a ideia de funções puras que realmente dão o mesmo resultado para a gente ter a nossa previsibilidade. E o que a gente faz nesses casos? Sempre que a gente precisar, por exemplo, de implementar alguma certa lógica, eu insiro aquilo que tem o efeito colateral dentro da minha função. Eu estou passando uma função ali como atributo. E nesse sentido, a gente consegue sim separar aquilo que é uma ação, aquilo que tem uma certa espécie de impureza, com aquilo que se torna puro. E qual que é o ganho da gente fazer uma coisa dessas? Primeiro, testabilidade. Né? Então, eu posso, por exemplo, mocar uma busca em banco de dados, e aí, desse jeito, eu consigo simplesmente passar, né, essa função mocada para dentro, e aí eu testo, meio que de uma maneira simples e pura, sem ter um efeito colateral, a minha lógica. Então, isso daqui se torna uma coisa muito boa. E, realmente, a ideia do nosso desacoplamento. Eu consigo até fazer uma linha, usando, por exemplo, a arquitetura MVC, daquilo que seria a ideia de cálculos e daquilo que seria a ideia de ações. Porque nesse caso, por exemplo, se eu deixar a minha framework toda numa pasta main, isso, né, acaba sendo realmente uma espécie de impureza. Então, a gente tem essa parte de ações ali para a nossa pasta main. Se eu coloco a nossa view e o meu controller de uma maneira totalmente pura e fazendo essa injeção, né, de impurezas, eu mantenho ali as ideias, né, de previsibilidade nessas camadas da minha arquitetura. E o Models, como eu estou, por exemplo, chamando o meu banco de dados ou o acesso ali, eu consigo realmente ter, né, o controle da minha impureza. Então, a gente consegue olhar dessa forma a nossa construção de software. E existe também outros modos da gente olhar a nossa construção. Isso daqui, naquelas referências bibliográficas que eu trouxe, é um modo da gente pensar em propostas de design de sistemas. Então, a gente tem o Functional Declarative Design, uns nomes bonitos, né, velho?
E ela, na verdade, trata os nossos projetos, né, as nossas construções, com 3 tipos de pilares. Primeiro que a gente vai utilizar funções puras, né, como núcleo do sistema, ou seja, a nossa regra de negócio vai se basear em funções puras. Eu vou separar, né, a minha lógica, ou seja, aquilo que eu estou fazendo das minhas regras de negócio, dos efeitos. Então, a gente vai ter assim, essa separação de bancos de dados e a lógica de desenvolvimento. E eu vou ter um pipeline declarativo. A gente tem que mostrar de uma forma bem estratégica ali no sistema toda a execução, né, que a gente deseja. E deixa eu trazer, por exemplo, um exemplo disso daqui, porque não é nada de outro mundo, pessoal, não é nada de outro mundo. Olha só, aqui eu consigo fazer claramente uma separação. Eu estou colocando ali, olha, é claro que eu estou mocando, não estou chamando bancos nem nada não. Mas eu tenho FET pedidos real e eu tenho uma parte ali de aplicar desconto. Eu consigo, por exemplo, pegar essas coisas e acabar dando uma separada. E declarar ali também um pipeline que vai conseguir, né, juntar isso tudo. Aquele save pedidos reais, eu estou simulando, por exemplo, um salvamento em banco de dados. O que eu faço? Eu declaro um ambiente concreto em que eu tenho, por exemplo, as minhas ações, as minhas impurezas, e aí eu injeto exatamente, né, onde que eu desejo no meu pipeline de eventos. Em que eu pego, né, esses ambientes e vou executando eles, se necessário, e também eu vou deixando, né, as minhas purezas um pouco mais separadas. Isso daqui é muito bacana, né, para a gente ver, por exemplo, em execuções de arquitetura de ETL. A galera de dados gosta de fazer algumas projeções desse tipo assim. Então, nota que eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou fazendo a separação do cálculo e aplicação, a criação de um ambiente concreto para as minhas ações, e aí eu declaro o meu pipeline, como que as coisas vão acabar rodando. Bom, e alguns padrões funcionais é exatamente, por exemplo, o que eu apresentei no slide anterior. Isso se chama Service Handle, né? O povo gosta de colocar uns nomes bem top, né? Mas isso daqui é uma espécie de padrão que a gente usa para ter uma maior separação, realmente, daquilo que tem que se manter puro e a gente ter uma previsibilidade, e daquilo que realmente tem uma ação, que pode ter uma ação colateral no nosso projeto. Então, isso daqui é muito interessante para a gente conseguir ter essas nossas separações. A gente tem, com certeza, a nossa estrutura injetada a partir ali do nosso ambiente e, com certeza, acaba se tornando fácil de testar, por exemplo, a nossa função pura e também o próprio pipeline dentro do nosso projeto. E agora, esse nome aqui eu achei muito bonito, Tangless Final. E isso daqui é um outro padrão, né, que aquele segundo livro ele traz, né, de princípio de arquitetura funcional, que você meio que faz uma espécie, né, de interface funcional. E aí você acaba injetando ela também num pipeline de eventos, né? E dessa forma, meio que atendendo ao FDD que a gente viu anteriormente. Então, eu estou usando aqui em Python, na verdade, uma tupla nomeada que se chama álgebra. Eu acabei dando esse nome para esse negócio. E ali eu consigo colocar, por exemplo, 2 elementos, que é o fetch e save. Em Python eu coloquei isso como se fosse uma tupla, porque tuplas acabam sendo imutáveis. Então a gente consegue utilizar essa propriedade. E se você olhar aqui no primeiro caso, por exemplo, eu estou fazendo uma espécie de login, em que eu tenho o fetch e um save. Eu coloco isso dentro do meu elemento. A mesma coisa a gente faz aqui embaixo. Eu consigo, sim, ter uma outra criação, né, dessa interface a partir, por exemplo, de uma consulta em bancos de dados. Então, nota que eu tenho coisas parecidas, eu tenho propostas parecidas ali de elementos que eu quero utilizar e que acabam mexendo com a nossa impureza. E aí, o que eu faço? Eu consigo jogar dentro, né, de uma espécie de pipeline de eventos. Então, eu consigo fazer uma criação de uma lógica estruturada para um certo evento, e aí eu jogo ele diretamente ali no meu pipeline. E a gente tem, né, essas utilizações desse jeito aqui,
e ainda mantém toda a ideia de pureza e de controle de impurezas que a gente tem no nosso projeto. Eu acho isso muito bonito, gente. De verdade. E agora, olha só, vamos lá, ó. Isso aqui eu deixei de curiosidade. Existem alguns outros padrões que são até específicos para as próprias linguagens. Por exemplo, uma ideia de monads. Não vou entrar muito no detalhe, mas a ideia é que a gente tem, na verdade, algumas operações em que a gente consegue colocar ali alguns elementos para controlar os nossos fluxos. Então, aqui vai parecer um pouco esquisito, mas olha só, eu tenho ali uma estrutura de data que se chama endereço. E aí eu tenho uma espécie, olha só, maybe CEF, talvez tenha CEP, talvez não tenha. Então isso aceita, por exemplo, você colocar um CEP ou não. Eu tenho um usuário que ele pode ter ou pode não ter um endereço. E aí eu consigo fazer essa ideia, por exemplo, de buscar um usuário, por exemplo, né, e verificar, assim, de uma maneira muito simples, colocar se ele tem um endereço ou não. Aqui eu estou mocando. Aqui é como se fosse um acesso em banco, esse buscar usuários, mas eu estou criando estruturas. Então, o primeiro usuário aqui, ele tem um endereço. O segundo, ele já não tem. A gente coloca esse just e nothing, né? E quando você acaba rodando essa função, por exemplo, buscar um CEP por um valor inteiro ali, por um ID, você consegue fazer toda uma espécie ali, olha, de pipeline. Então, eu estou buscando um usuário, e aí, se ele tiver um endereço, eu acabo printando. Caso contrário, eu não acabo printando esse CEP, eu não acabo indo para frente. Então, em vez de eu colocar, por exemplo, um try except, if else, a gente consegue colocar essas estruturas aqui no nosso projeto. É complicado, só que ao mesmo tempo, quando você pega a ideia, é semântico. Porque aparece isso, buscar CEP se talvez eu tenha um CEP. Então, isso daqui é uma curiosidade que eu acabei deixando aqui, realmente para motivar e entender um pouco mais sobre esse universo. O que eu quero falar, na verdade, é que a gente tem vários caminhos e várias possibilidades. Às vezes a gente fica olhando somente, por exemplo, para programação orientada a objetos, como os padrões. Mas, na verdade, tem muita coisa bacana que a gente pode ver em programação funcional também. E eu deixo até aqui um exemplo de motivação. Eu coloquei lá no meu GitHub, né, um projeto em que eu fiz utilizando essa ideia de FTD. E com isso, pessoal, foi simplesmente uma rota de uma API em que eu faço ela utilizando programação funcional em Python. E se vocês notarem, vai ter um pipeline de dados ali muito interessante. Na verdade, um pipeline de ações muito interessante. E eu fiz ali uma separação exatamente na proposta MVC. Então, por exemplo, aqui eu acho que vai ficar pequeno. Mas eu tenho, né, separado lá no meu controller toda uma parte de criação de playlist que eu fiz ela bem separadinha e toda funcional. E aí a gente injeta, eu tenho ali, por exemplo, Playlist Creator Env, eu tenho uma espécie de ambiente que eu injeto dentro da minha função. E aí eu consigo trabalhar de uma maneira bem interessante ali, né? E esse daqui é, por exemplo, a ideia do pipeline que eu tenho, né? Então, eu crio ali o meu ambiente, eu vou fazendo, né, a retirada das minhas informações HTTP, crio, né, o meu processo ali, olha, de criar a playlist e retorno para o usuário, colocando ali também o try except para garantir qualquer problema de erro que eu vou ter. Então fica aqui essa motivação, né, de como que eu acabei colocando isso daqui. E, dito isso, valeu, rapaziada. Tudo bem, pessoal? Boa noite, obrigado aqui por estar todo mundo aqui. Bom, para mim é um prazer, tá? Foi uma experiência muito legal, aí me convidaram para estar palestrando aqui um pouco hoje, tá? Eu trabalho mais com dados, né? Com a parte principalmente de banco de dados e dados em geral em cloud. E me convidaram aqui, através do time da Oracle, a Gabriela, para falar um pouquinho para vocês, e aí eu me deparei com a linguagem funcional. Eu não sou um programador de Clojure, né? Mas comecei a olhar, e a proposta aqui era fazer uma brincadeira, tentar juntar as tecnologias da Oracle com esse stack funcional, Clojure, Datomic e tudo isso, e ver onde isso vai dar, tá? Então, comecei e aí fiz essa brincadeira aqui para dizer para vocês que assim, as minhas redes sociais já começaram a zoar o Java,
pelo Datomic. Então, assim, acho que o algoritmo já entendeu um pouquinho que eu já estava olhando isso, né? Não sei se vocês viram, o último Java está simplificando algumas questões e tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que o Clojure, pelo que eu estudei, pelo que eu estou olhando, super legal, assim, super estável e tem realmente uma maneira super fácil e direta de você tratar os dados e você poder dizer para o código o que você quer, sem ficar com aquele verbose, o Java tem tudo isso. Eu acho que traz uma vantagem muito legal. Tem toda a parte das funções puras e tratar com dados que eu achei super legal. E aí eu trago aqui um pouco da proposta de hoje, né? Que era experimentar um pouco dessas técnicas, desse stack, e ver o que poderia funcionar com as tecnologias da Oracle, principalmente no banco de dados e no OCI, que é a nossa cloud, né? Então, principalmente Clojure, Datomic e 23AI. 23AI é o Oracle, a última geração dele, tá? Disponível na cloud. E aí usei um pouquinho de Cursor, alguns plugins aí, conheci também, não tinha experimentado Help com o Canva, achei bastante legal também você poder usar ao vivo, assim, dinamicamente, e experimentar, e basicamente algumas outras coisas, tá? Então, o que eu comecei fazendo, né? Porque realmente quando você coloca Oracle, Clojure e Datomic na internet, você não acha nada, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas super legal. Então eu comecei, cara, essas coisas funcionam junto, né? E Clojure, na verdade, até encontrei algumas pessoas na Oracle que programam em Clojure, não necessariamente com Datomic, mas diretamente em banco relacional, tá? Então isso é uma coisa perfeitamente possível, funciona muito bem. Eu comecei aqui e experimentei. Então eu fui, né, aproveitei também o Interop com a parte de Java, usei a nossa biblioteca OJDBC, que é a biblioteca da Oracle, né, que consegue acessar o banco. Isso não impede que você use uma mais nativa ou uma mais genérica de SQL, provavelmente acredito que vai funcionar ali também. O que mais tem aqui? Então, promissor. Acabei escolhendo algumas bibliotecas para fazer alguns testes, tá? E algumas coisas que o banco Oracle tem, principalmente... Ops, passou? Principalmente com a parte de LangChain, quis misturar um pouquinho com AI. Usei uma biblioteca de Java pelo meu conhecimento, mas nada impede de usar uma biblioteca mais nativa, um pouco que não seja orientar objeto para você fazer isso, tá? E aí fui para o Datomic, né? Acho que essa parte do Clojure com o Oracle, um pouco óbvio, né? Acho que poucas pessoas falariam que não funcionaria. E aí eu fui Datomic, né? E o primeiro momento, quando você começa a estudar, entender, né, o banco distribuído, o banco muito baseado em Java, imutável, você a princípio pensa que ele de repente não teria nada a ver com o Oracle, né? Pode ser o primeiro pensamento que você tem. Mas a verdade é que nada impede que ele seja usado o Oracle como o stack, né, o layer de storage do Datomic, tá? Então eu fui lá, peguei, na verdade usei encontrei algumas documentações com Postgres, algumas coisas nesse sentido, mas tudo funciona com Oracle, tá? Então fui lá, a gente completa as dependências, né, configura a parte do template properties. Eles até mencionam Oracle, apesar de não achar tantas documentações na própria página do Datomic que menciona Oracle, que seria uma maneira de usar, tá? E aí usei. E com wallet, com parte de criptografia do banco de dados, tudo funcionou normal ali pela string e criou-se, né, dentro do banco relacional, ele cria um tabelão, depois eu mostro para vocês, com 4 colunas aí, que basicamente são 3 metadados, e uma coluna de binário, que basicamente é o binário que o Datomic guarda ali, o esquema dele, né, os dados da maneira que ele guarda. Então, basicamente isso, depois eu posso mostrar também. Fiquei assim interessado também em fazer um pouquinho de testes de performance, escalabilidade, queria entender aonde isso vai dar, né? Eu acho que normalmente a gente usa... Como é uma camada de storage, não tem nenhuma inteligência, né? No fundo, o que a gente está pensando aqui, e quando você põe um banco Oracle que tem bastante coisa embedded nele, né? Tem diversas ferramentais, e ele não é simplesmente um storage, a gente poderia tentar pensar num conceito de storage inteligente. Eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia pensar ali, se fizer sentido. E também outros storages que você queira usar. No caso, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, que você poderia, além do, por exemplo, do Datomic, ter um Vector Store. E o Oracle também é um Vector Store, né? Você também poderia pôr os vetores dentro do Datomic de maneira raw, né? Nada impede de fazer isso. Mas o próprio banco Oracle é um Vector Store. Então, eu resolvi fazer essa brincadeira, né? Vamos dizer assim, depois que eu vi que o básico funcionava, eu fui para a brincadeira de criar um use case.
E aí, qual é esse use case que a gente pensou aqui? Bem simples, tá? Mas para provar alguns conceitos. Então, um app de restaurante que te recomendaria um prato baseado em um pedido, uma comida, uma frase que você coloque ali, tá? Então, basicamente, você cria um contexto ali, né? Uma receita para festas de camarão bem temperado. E ele, no fim, dá 5 sugestões de pratos, né? No fundo, esses pratos aqui, se vocês lerem, na verdade, eles são umas concatenações de string que eu fiz dentro para gerar esses dados aqui, mas nada mais que um prato, um adjetivo desse prato, uma característica de onde ele é. E aí eu populei esse banco, esse Datomic, com 50 dessas descrições, junto com esse prato, tá? E aí você vê que você consegue realmente fazer a busca vetorial, né? Depois eu vou explicar um pouquinho desses conceitos, mas para trazer para vocês aí o que foi feito, tá? E aí, na verdade, até com busca vetorial, poderia ser fotos, poderia ser vídeos, né? Poderia ser uma coisa muito mais complexa do que isso. No fim, eu escolhi caractere, escolhi texto, por uma questão de simplicidade, para trazer aqui para vocês. E aí você acaba vendo que ele acaba realmente fazendo uma busca de texto, né? Então, ele achou os pratos que têm mais palavras em comum com o que eu acabei colocando ali. Então, eu colori para dar para ver de uma maneira simples, tá? E é isso. O app, basicamente, é um microserviço que você coloca a frase e ele te retorna na verdade, um JSON com 5 frases, mais 5 comidas, aí, o ID e o score que ele tem em relação. Tá? Então, basicamente, pode ser muito mais complicado, pode ser receitas, pode ser centenas de receitas, pode ser fotos, vídeo, acho que tem uma brincadeira legal aqui. Mas esse aqui prova pelo menos o conceito, né? E claro, você poderia, vamos dizer assim, eu fui aqui até ao ponto da busca vetorial, da busca semântica, nada te impediria de você dar, por exemplo, isso aqui para uma LLM, pedir para a LLM responder textualmente, de uma maneira que um humano entenderia, e aí formaria realmente como se fosse um REG, né? Alguma coisa assim, no sentido de você usar um conhecimento para você alimentar essa LLM, tá? Então poderia ser uma continuação aqui da brincadeira, tá? Lembre, só usei aqui, o que queria chamar a atenção, esse stack, tá? Eu só usei o Clojure, o Datomic em cima do banco Oracle e também aproveitei o OJDBC para conectar também diretamente no Oracle, para usar não só através do Datomic, mas também os dados nativos, se eu quisesse, né? E no caso usei o Vector Store dele com a biblioteca LangChain, né? E aí o que eu ia trazer do banco, né? Um pouco de o que a gente está fazendo com o Banco Oracle e a gente quer muito aproximar dos desenvolvedores e é um dos motivos que a gente está aqui conversando com vocês, tá? Porque a gente realmente acredita que a visão que o mercado tem do Oracle ainda é o Oracle que a gente tinha em 2010. E o que aqui a gente quer trazer para vocês é o Oracle 2025. Então, primeiro, trouxe alguns pontos legais, tá? Mas primeiro ponto é o Autonomous Database, né? A palavra Autonomous Database, mas nada mais é que o Banco Oracle todo automatizado, todo simples e todo feito com tooling, fácil de subir, fácil de descer, integrado na console da cloud. Então, isso oferecido realmente como serviço. Então, acho que quando a gente fala banco Oracle, principalmente para desenvolvedores, para o mercado, entende aquele banco complexo de instalar, que eu não sei usar, que eu vou precisar de um cara muito especializado, um DBA só para cuidar disso, eu não vou conseguir mexer e desenvolver rapidamente, ser ágil com ele, tá? E aí eu convido todo mundo a experimentar o Autonomous, porque o Autonomous é exatamente isso, é um botão para ligar, um botão para desligar, um monte de tooling em volta, interface gráfica para você gerenciar ele, facilitar, ter acesso, então basicamente serverless, né? Ou seja, na cloud ele vai crescer e diminuir de acordo com o seu uso. Ele pequenininho com 2 cores é gratuito na cloud, então para um desenvolvedor, enquanto ele está fazendo teste funcional, enquanto ele está brincando ali, criando alguma coisa, é realmente gratuito efetivamente. E aí quando isso virar alguma coisa importante que precisar escalar, você eventualmente, se quiser, pode começar a pagar, né? Acho que é a opção que a gente tem. Então ele realmente é serverless, automação e tooling, tá? Segunda coisa, a gente normalmente fala, puxa, é um banco relacional, né? Não quero trabalhar relacional, trabalho outros formatos. E aí eu acho super legal porque ele é hoje um banco NoSQL. Você pode falar com o Banco Oracle sem por um SQL. Você pode falar para o REST e você também pode falar diretamente no protocolo dele, mas colocando collections, usando JSON, usando XML. A gente fez o teste, você pode usar Datomic também, então os esquemas do Datomic, ele funciona. A gente tem toda uma inteligência nele para ele falar grafos também.
Então, a gente colocou essa funcionalidade de você poder embutir grafos numa linguagem específica de grafo. Tem algumas opções ali de como você faz isso, mas você consegue hoje ter um grafo guardado ali e aí você realmente consegue perguntar para o banco assim, olha, eu quero o nó que é adjacente a esse nó, né, regras lógicas de grafo, você consegue fazer isso diretamente no banco. E você consegue fazer relacional também, que muitas vezes é o desafio que a gente tem, né? A gente escolhe um outro modelo e quando a gente vai fazer analytics era melhor ter o relacional, mas quando você está desenvolvendo, né, e acessando pontualmente não. Então a gente tem até dentro do banco, e por isso que ali está a unificação de dados, a gente tem como dizer, olha, esse nó do grafo ou esta collection representa esta linha, e aí quando você mexe, vamos dizer, no NoSQL, ele muda a visão SQL, e quando você mexe no SQL, ele muda a visão NoSQL. Então, a gente acha que esse é realmente um banco multimodelo que a gente consegue entregar para o mercado e ele faz o melhor uso dele. Tá? A gente tentando simplificar também a vida dos desenvolvedores. Ele tem o Vector Store. Então, como eu comentei, a gente chama de Vector Search, mas ele é o Store mais uma engine, né? Ele tem um algoritmo, ele tem um índice, um algoritmo baseado em grafo, que consegue também, dentro desse Vector Score, rapidamente encontrar um embedding, por exemplo, quando você está fazendo uma comparação, e ele tem uma engine de ONNX, ou seja, ali dentro você conseguiria fazer tudo sozinho, né? Fora isso, toda a parte de REST, linguagem de programação, a gente tem um plugin do VS Code, que eu usei no Cursor, por uma questão aqui, mas funciona bem. A gente pode rodar JavaScript numa Stored Procedure e também Java, tá? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de testar em algum momento. Eu acredito que a gente deve conseguir rodar Clojure e Clojure Script na Store Procedure. Pode ser uma coisa interessante para fazer mexer nos dados ali direto na camada de banco, alguma coisa bem forte que você tenha que mexer, por exemplo, embedar milhões de textos ou de fotos automaticamente, talvez não faça sentido, ou seja mais fácil de fazer diretamente na camada de dados do que ir até a camada de aplicação e voltar nesses loops. E o último aqui, gente, para a gente terminar esse slide aqui de Oracle, a gente hoje oferece este Autonomous, este produto em todas as clouds. Então, a gente oferece no CI, mas na Azure, na AWS e na GCP, a gente oferece pelo Marketplace. Então, é um produto nativo dessas outras clouds, você só vai via Marketplace e você tem o mesmo produto. A gente acredita que isso é muito poderoso, porque isso que eu fiz aqui, eu, por coincidência, fiz num account que eu tinha até da Azure, tá? Então, tem um account da Azure, eu fiz, poderia funcionar em qualquer cloud, e aí a gente entende que isso sim é multi-cloud. Na hora que você faz uma coisa numa cloud, nativamente você consegue pôr em qualquer cloud. Então, é um dos caminhos que a gente está indo com o banco de dados Oracle, tá? Oferecendo todas as clouds. Então, juntei 6 coisas aqui, mas são 6 pontos, tem muitos mais, mas que realmente eu acredito que aproximam do dev e facilitam a vida com o Oracle de novo. O Oracle 2025 que a gente quer que vocês conheçam e não o Oracle 2010, tá? Vamos passar aqui. Então, eu vou contextualizar um pouco dessa brincadeira, dessa busca semântica que eu comentei, né? Então, no fundo, o que é um vetor, né? Quando a gente fala nesse contexto de AI e tudo. Na verdade, o vetor, não sei quem lembra aqui da aula de álgebra linear lá na faculdade, né? Mas a gente não vai precisar disso, gente. Na verdade, assim, é uma representação multidimensional, n-dimensional, de algo. Então, quando você pega qualquer coisa, você pode atribuir dimensões, que na verdade são características, e dentro dependendo do valor dessa dimensão, né, que você tem a caracterização daquela característica naquela coisa, palavra, ou o que quer que seja que você crie o vetor em cima. Então, a ideia aqui é o quê? Você poder criar um vetor de características. Por quê? Porque isso traz esta coisa, né, esta foto da bicicleta, este vídeo, esse texto, para um contexto semântico, que você fala, olha, dentro, eu entendo o que é isso, né, é a maneira do computador entender aquilo. E aí, quando ele compara, ele consegue fazer uma comparação vetorial e achar o que é mais parecido. Então, puxa, esta bicicleta, ela tem muito mais características similares a um vídeo de bicicleta e a um texto de bicicleta. Você pode fazer comparações multimodais também, não tem problema nenhum, do que, por exemplo, um vídeo, uma foto de um carro, de um foguete. Então, no fundo, o vetor é isso, é um ponto em n-dimensional que os outros pontos mais próximos, aí tem como você calcula o que é mais próximo, tem uma série de teorias por trás, mas a ideia é essa. Se eles estão mais próximos, eles são mais similares, e é uma maneira de você caracterizar a semântica para um computador, né?
Você pensa, o que é o computador? Como é que o computador caracteriza a semântica? No fundo, é a proximidade num espaço semântico entre duas coisas, tá? Então, tudo isso você captura. Então, a ideia é que, por exemplo, você tendo esses 3 exemplos aqui, você consiga fazer um vetor da bicicleta, um vetor do vídeo, ou alguns vetores, né, depende do tempo, como você queira, e também vetorizar a parte do texto ali, tá? E eu acredito que isso deve ser bem bom de fazer em Clojure, tá? Pelo que eu brinquei com as estruturas, vetor é uma estrutura nativa do Clojure. Mesmo sem a biblioteca do LangChain, eu acredito que isso aqui deve ser relativamente fácil de você, realmente usando os algoritmos, né? A gente usa cosseno, um algoritmo de cosseno para achar a aproximação dos vetores, assim. Não experimentei fazer, mas deve ser relativamente fácil. Gostei bastante da tipagem, né? De como o Clojure faz, eu acho que deve ser bem fácil fazer isso. E é bem interessante também. Tá? E aqui é o que eu comentei, né? Então, você põe nesse... Aí, imagina que isso aqui pode ser N dimensões, como eu falei, pode ser 1 milhão de dimensões. Quanto mais dimensões, na verdade, mais você consegue caracterizar aquela coisa, né? E aí você tem que ter, lógico, algum tipo de algoritmo para criar esse vetor e, vamos dizer, com o mesmo algoritmo criar vetores em cima de coisas diferentes, mas a ideia aqui é que, se eu simplificasse isso para 2 dimensões, para até a gente conseguir ver num slide aqui, 2 vetores de casas com telhados mais próximos estariam mais próximos do que um vetor aqui com um telhado, com uma construção, uma coisa totalmente diferente, né? E muito mais longe estaria uma bicicleta, muito mais longe estaria um carro. Isso é como o mundo usa, dou alguns exemplos aqui, né? Quando você põe no Google Fotos, você põe a foto da pessoa, ele junta todas as pessoas que são, né, são a mesma pessoa, naquela pessoa na foto, é assim que eles estão fazendo. Quando ele te dá uma recomendação, né, quando algum site te dá uma recomendação de filme, por exemplo, ele está vendo os filmes que você viram no espaço vetorial e comparando e trazendo um filme próximo para você. Então, isso é usado também para coisas como análise de fraude, né? Existe aqui um conjunto de transações que eu sei que são provavelmente fraudosas, então as que são perto disso são suspeitas, tenho que investigar. Então, isso aqui é usado para diversas coisas já dentro do mercado. Com certeza, muitos de vocês já experimentaram, tá? E aí que está, basicamente, a arquitetura do que eu criei aqui rapidamente, bem simples, como eu falei, poderiam ter sido usadas outras coisas, mas, basicamente, como a gente falou, a gente dá uma frase, essa frase, o sistema cria esse embedding, né, cria esse vetor, e ele já tem... Eu enchi esse banco com 50 descrições de pratos. E já também criei um vetor para cada uma dessas descrições e coloquei no Vector Store do Oracle. E aí, no fundo, quando a gente recebe aqui, aí o pedestal faz toda a parte de HTTP, só para receber, né, essa mensagem, consegui trazer para dentro do microserviço. A primeira coisa que ele faz, ele usa, né, ele transforma na camada de aplicação mesmo, aquela frase num vetor, e aí ele usa o LangChain4j para comparar com todos os vetores, os 50 vetores que a gente tem no Embedding Store, e retorna... o que eu fiz? Eu fiz como se esse Embedding Store fosse um índice, né? Então, no fundo, o Embedding Store tem os embeds e tem o ID dos embeds. E no Datomic, eu pus todas as 50 frases, e, obviamente, tem um ID também junto dessas frases, junto dessa comida, e dessa descrição de comida, e aí, no fundo, ele pergunta, fala assim, ó, quem são os 5 embeddings, né, quais são os 5 vetores mais perto deste meu vetor? E ele retorna os 5, na verdade, os 5 IDs né, das 5 frases mais perto, e aí a gente faz uma query, faz queries no Datomic para trazer as 5 frases relativas àqueles 5 ID. Bem simples, tá, gente? Então, por isso, ele acaba fazendo esse loop dessas 2 chamadas, e ele retorna essas 5 frases, né? Tá no GitHub, depois vocês podem dar uma olhadinha. É bem simples o código mesmo, não tem nada de muito especial, mas é interessante, e eu tive que passar por essa experiência de entender o que é um transactor, ligar o transactor, também tive que colocar as dependências no transactor, porque, no fundo, ele, primeiro de tudo, liga no Oracle, né? No 23AI, e ele gera, ele liga o banco efetivamente do Datomic, e aí a gente consegue lá da camada de aplicação conectar também no Oracle, e ele automaticamente, quem conhece o Datomic sabe que você não precisa nem apontar para o transactor, né? Então, você só liga no banco e ele automaticamente já sincroniza isso
através de um registro que o Transactor fez no começo. Então, essa é a arquitetura, o fluxo que a gente criou. De novo, poderiam ter sido, usei por uma questão de velocidade, o tempo que eu tinha e também a experiência que eu tinha aqui, mas nada impede de você usar bibliotecas nativas, mais funcionais, mais puras. Eu acredito que com o vetor você consegue trabalhar bem puro ali. E fazer esses acessos, e poderia estar, de repente, tudo dentro do Datomic mesmo. Tá? Acredito que seria relativamente até fácil fazer também. Então, vamos fazer a demo, né? Quantos minutos eu ainda tenho aqui? Tenho mais uns 10 aqui, será? 5 minutos eu acho que eu tenho. Vamos lá. Alô, alô. Opa, aqui. Parecendo um cantor aqui, né? Ótimo. Tenho mais 5? Ou mais 10? Mais 6. 6, ótimo. Vai ser o que eu vou precisar aqui. Não, vamos começar aqui com o browser. Então, antes de mais nada, vamos lá, né? Tá ligado? Deve estar ligado. Vamos pensar aqui, estou nada mais do que chamando aqui e dando, por exemplo, queijo, camarão, por exemplo, né? Então, estou passando queijo e camarão, né? Gostaria de um prato de queijo e camarão. E ele já retornou para a gente aqui. Então, como eu falei, né? Às vezes até se fosse foto, fosse vídeo, talvez fosse mais impressionante. Mas, no fundo, o que ele fez é uma busca de texto, né? Então, eu pus queijo e camarão. Eu imagino que a maioria aqui tenha... Ele achou requeijão, né? Ele acha por char, então acabou achando requeijão aqui. E ele deve ter também várias frases com camarão, né? Então, no fundo, ele achou quem tinha um texto similar, tá? Vou aproveitar aqui para mostrar um pouquinho, se vocês me permitirem aqui, do próprio Oracle, tá? Então, aí, só comentando, você está vendo? Apesar de a gente ser Oracle, a gente é multi-cloud, então eu criei... Era o que estava disponível para mim, mas a gente tem também na AWS, por exemplo, então, ou na própria Google, mas aqui eu criei um banco e é um serviço nativo dentro da Azure, tá? Está aqui, você cria toda a parte de automação, criei esse banquinho aqui, e quando você acessa ele, você também tem como acessar. Então, ele tem uma automação de DR, tem automação de toda a parte de disponibilidade, criar recursos entre as E's, as D's diferentes, e ele, quando você entra nele, ele tem realmente uma parte de tooling super legal, que para mim é talvez o mais legal que a gente tem dentro do Autônomos, né? Então, você consegue fazer toda a parte de multi-cloud, aqui é um pouco de informação, mas perceba que isso é tudo interface gráfica que você tem em cima de um produto que a gente achava que era super difícil, que você precisava do DBA para fazer qualquer coisa, né? Então, aqui, como um desenvolvedor, ou como uma pessoa que está gerenciando isso, se torna super fácil, você tem diversas informações, você tem toda a parte de backup já automatizada para você tem a alocação de recurso, parte de maintenance também, data save, que é toda a parte de auditoria. A gente tem Apex aqui, estou passando rápido, mas para vocês conhecerem. Apex é uma plataforma low code que a gente tem, né? Que a gente consegue criar assim, uma tela, um monitoramento, coisas que... Ou até um software departamental, por exemplo, lá dentro da Oracle, a gente usa isso para fazer alguns softwares rapidamente. Assim, em um dia você consegue fazer vários CRUDs e brincar com isso. Ele tem parte de configuração. Como eu falei, tem uma parte de machine learning, data transforms, ele consegue fazer ETL para dentro dele, load de dados, SODA, Simple Oracle Database Document Access, ou seja, é toda a parte de que eu comentei, você consegue, sem fazer nenhum SQL, você consegue acessar só por documento, né, por JSON. Parte de backup, disaster recovery, então realmente você tem aqui como falar REST com o banco, você consegue gerenciar os usuários, actions, como consegue validar performance aqui. Então, realmente tem um tooling, eu recomendo vocês olharem, porque é muito interessante conhecer, tá? Assim, é bem poderoso, você consegue fazer coisas muito grandes com bastante simplicidade, tá? E aí trazer um pouquinho do código, tá? Bem simples, assim, eu usei... Né? Aqui está toda a parte das concatenações de string que eu fiz para gerenciar o banco, mas aí para trazer só uma visão do software, ele basicamente tem 3 arquivos, né? O core, o dbconf e o server, né? O core ele basicamente é a main, ele tem a main
e tem aqui uma função que cria um mapa com todas as variáveis que o main vai usar, basicamente, para a gente injetar essas variáveis. E isso está chamando o server, né? O server é com a biblioteca pedestal aqui, bem simples, ele basicamente gera o server, né? Os handlers aqui, o grid, food, que é onde a gente consegue acessar, e ele tem uma função principal aqui, que é realmente o handler aí das 5 comidas mais que tem a ver com a comida que eu coloquei, e dentro do DB, aí sim, a função mais complexa aqui, na verdade, sendo sincero, foi a que eu populei o banco, né, para gerar a descrição das comidas e tudo mais, mas foi uma experiência legal, assim, conheci bastante, a gente fez algumas brincadeiras aqui com o Clojure também, e ele tem algumas funções, né, ele tem a função que faz o acesso ao Vector Store, e tem a função que faz acesso direto ao Datomic também, imutável, tá, gente? Então, é basicamente isso, em resumo. Posso abrir para perguntas daqui a pouco, mas para a gente terminar a apresentação aqui, impressões gerais, né? Então, assim, a primeira coisa que eu percebi com blogs, vídeos, é que realmente o Clojure, assim, tem uma comunidade que ama Clojure, assim, sabe? Eu fiquei bastante impressionado, assim, com alguns vídeos do tipo, agora eu vou te ensinar para vocês encontrarem a luz, né? Assim, o pessoal gosta de verdade, assim, e é uma coisa que contagia, tá? Então, eu achei super legal, estou a fim de fazer algumas com um pouco mais de tempo agora, né? Quem sabe tiro umas férias, tem um pouco mais de tempo, mas, assim, vou fazer para os próximos meses algumas brincadeiras, gostei do Clojure, vou encontrar aí um use case que faça sentido para mim para experimentar, tá? Um pouquinho mais de código mesmo, e aí pretendo usar mais as bibliotecas nativas e realmente conseguir fazer, né, porque acaba sendo um pouco anti-pattern eu começar a usar o LangChain, então eu gostaria de experimentar do jeito que ele é, gosto também desse tipo de linguagem que usa os dados bem raw, acho que é bastante poderoso. Usei aí principalmente GPT-5 e Claude, junto com o Cursor AI, para gerar algumas coisas, tá, para facilitar. Isso me ajudou bastante, assim, que você tem um background de código, mas não conhece a sintaxe, acelera bastante para você brincar, então acabei usando um pouco nesse sentido. E realmente consegui aqui o Datomic, né? Chegamos num ponto onde o Datomic e o Oracle se juntam, né? Precisamos achar o use case onde talvez isso seja sinérgico e onde faça sentido, né? Mas funciona e eu gostaria de algum momento testar performance, né? O Oracle, ele é muito famoso assim por ser escalável, ser muito performático, entender como é que isso daria de repente nesse tipo de banco, tá? E outras coisas. Então fiz esse primeiro teste, né? O primeiro teste queria pôr alguma coisa de inteligência artificial, é esse que eu fiz. Aí tem algumas outras ideias aqui, muito junto com o 23 AI, usar o runtime, né? O NX, alguma coisa que o Clojure chame direto esse runtime, consigo usar mais nativamente esse banco, a parte de performance que eu comentei, e alguma coisa talvez de disponibilidade, né? Então o Oracle ele consegue lá embaixo fazer sharding, consegue fazer ativo-ativo, e aí como isso funcionaria com o Datomic em cima, eu fiquei curioso para entender como a gente poderia talvez trazer algum benefício aí, tá? E até ter múltiplos sites. É claro que o Datomic tem uma característica de atualizar, não necessariamente você, né? Você tem aí uma consistência eventual em alguns casos, e aí você no código muitas vezes tem que garantir isso ou gerenciar isso, e o Oracle, por outro lado, ele conseguiria ser uma camada de storage com consistência garantida. Então, você conseguiria, de repente, pôr o storage em mais de algum lugar e ter clusters de Datomic nesses lugares diferentes, entre eles consistente, mas entre o cluster não, que então, talvez para um caso de desastre recovery, como eu comentei, você tem uma garantia que o dado foi escrito, que mesmo que, de repente, um cluster inteiro caia, né? Então, eu acho que estou comentando algumas ideias, né? Eu acho que tem um espaço aí para a gente ver se isso faria sentido ou não, mas me parece interessante olhar. O Oracle, ele basicamente tem cluster ativo-ativo, né? Então ele consegue gerenciar esses algoritmos assim de coerência de cache para garantir consistência em todos os lados, e ele tem a parte de sharding também. Você conseguiria fazer vários cenários aí, tá? Então essas foram as experiências e trazer para vocês aqui, agradecer vocês me receberem aqui. Foi um prazer conhecer aí o Clojure e o Datomic.
nessa oportunidade. Espero que tenha mais, tá, gente? Obrigado.